Existe uma dor silenciosa que quase ninguém percebe, mas que corrói por dentro. É a dor de falar e não ser ouvida, de dar e não receber, de existir em silêncio dentro da própria casa, no trabalho ou até entre aqueles que deveriam ser mais próximos. É uma ferida invisível, que não sangra por fora, mas que pesa na alma todos os dias. O corpo sente esse peso. O peito aperta, a voz se retrai, e pouco a pouco nasce a sensação de que a própria vida perdeu valor para o outro. Viktor Frankl nos lembra que a busca pelo sentido é o que sustenta a dignidade humana. Ser ignorada não é apenas uma questão de falta de atenção. É a experiência de acreditar que nossa vida deixou de ter significado. É como se nossas palavras não fossem mais necessárias, como se nossa presença não fizesse diferença. Essa experiência pode levar a uma pergunta dolorosa: se ninguém me escuta, se ninguém me vê, será que eu realmente importo? Alfred Adler explicava que quando alguém é constantemente ignorado, ativa-se o sentimento de inferioridade. É como uma voz inconsciente repetindo: não tenho valor. Esse eco interior alimenta a submissão, apaga o brilho natural e empurra a pessoa para a autoanulação. O silêncio que antes parecia apenas incômodo vai se transformando em prisão, até que a mulher começa a duvidar de si mesma. Mas é preciso lembrar de uma verdade simbólica. Imagine um quadro valioso esquecido no sótão de uma casa antiga. A poeira cobre suas cores, o tempo o esconde dos olhos, mas nada disso diminui o seu valor. Sua essência permanece intacta, aguardando apenas o momento de ser redescoberta. Assim também acontece com você. Não importa o quanto tenha sido ignorada, sua dignidade não se perde, sua essência não se dissolve. O que precisa acontecer é o reencontro consigo mesma, a redescoberta do valor que sempre esteve ali. O ponto de partida é simples, mas profundo. O respeito não começa nos olhos dos outros, começa dentro de você. Ele nasce quando você reconhece sua própria dignidade, quando decide cuidar de si antes de esperar que o mundo faça isso. Só então o olhar externo muda, porque primeiro mudou a forma como você mesma se enxerga. Esse é o segredo que abre a porta para que qualquer pessoa a respeite, a certeza íntima de que você já é digna de respeito, antes mesmo de receber aprovação externa. Há um tipo de silêncio que é sabedoria, recolhimento e maturidade. Mas há outro tipo de silêncio, muito mais comum, que não nasce da escolha consciente e sim do medo. É o silêncio que se impõe quando engolimos palavras para não desagradar. É o silêncio que surge quando rimos de uma ofensa apenas para não criar atrito. É o silêncio que se instala quando deixamos de expressar necessidades básicas por acreditar que não é importante ou que o outro tem mais direito do que eu. Muitas mulheres foram educadas a acreditar que esse silêncio era virtude, que calar diante da injustiça era humildade, que se anular era sinal de bondade. Mas o que se esconde por trás dessa crença é uma prisão. Porque esse silêncio não fortalece, ele enfraquece. Não ilumina, mas apaga. Ele não é fruto de coragem, mas de receio, receio de rejeição, de não ser amada, de ser considerada difícil demais. A neurociência nos ajuda a compreender por que esse processo é tão doloroso. Estudos mostram que quando somos ignorados, quando nossa voz não encontra eco, as mesmas áreas cerebrais ligadas à dor física são ativadas. Não ser ouvida dói tanto quanto um machucado visível. E ainda assim, muitas mulheres, ao perceberem essa dor, acreditam que a solução é se calar ainda mais. Como se falar menos fosse o caminho para finalmente serem respeitadas. Mas o efeito é exatamente o contrário. Quanto mais você se apaga, menos lembrada se torna. Aqui está a revelação contraintuitiva. Ser boazinha demais não gera respeito. Gera indiferença. Pessoas que nunca expressam limites, que aceitam sempre, que cedem sem mostrar o que sentem, acabam invisíveis. Não porque não tenham valor, mas porque não se mostram. O mundo não pode reconhecer o que você mesma insiste em esconder. O excesso de silêncio, longe de inspirar consideração, transmite a ideia de que sua presença não precisa ser levada em conta. A metáfora é clara. Imagine uma campainha na porta de uma casa. Ela está lá, bonita, bem posicionada. Mas se nunca é tocada, ninguém se lembra dela. Ela deixa de cumprir sua função. Assim acontece com a voz que nunca é usada. Ela perde presença no coração e na mente dos outros. E o silêncio, quando motivado pelo medo, não protege a dignidade. Ele a rouba. Isso não significa abandonar o silêncio por completo. Porque existe um silêncio maduro, sábio,
que é escolha consciente e não submissão. Mas significa perceber que humildade não é se calar sempre. Humildade é reconhecer o próprio valor sem necessidade de provar, e isso exige voz. O respeito não nasce de quem nunca se manifesta, mas de quem sabe o momento certo de afirmar: eu estou aqui, eu sinto, eu preciso, eu mereço ser considerada. Esse é o erro invisível, confundir o silêncio imposto pelo medo com humildade. E enquanto essa confusão não for desfeita, o respeito continuará sendo negado. Porque respeito não se conquista se você mesma escolhe se apagar. Respeito nasce da coragem de existir inteira, de falar quando é necessário e de lembrar ao mundo, com firmeza serena, que a sua presença importa. Existe algo que acontece antes mesmo das palavras. Algo que se comunica sem frases, sem sons, mas que chega até o outro com força imediata. É a energia que você transmite. Muitas vezes, sem perceber, você pode estar sabotando a si mesma não pelo que diz, mas pelo que vibra. Quando se diminui por dentro, quando acredita que não merece atenção, quando vive pedindo desculpas por existir, seu corpo inteiro traduz essa mensagem antes mesmo de abrir a boca. O campo vibracional é real. Não no sentido místico ou distante, mas como expressão daquilo que o corpo carrega e entrega. O modo como você se posiciona, como respira, como ocupa um espaço, tudo isso comunica. Se por dentro você se sente pequena, encolhida, invisível, o corpo responde com ombros caídos, voz hesitante, postura retraída. E essa linguagem silenciosa diz mais alto do que qualquer palavra. Os outros captam essa insegurança em frações de segundo, e sem perceber, passam a responder a você da mesma forma, com descaso, com indiferença, com falta de respeito. O erro é acreditar que o respeito pode ser conquistado apenas mudando o tom de voz ou ensaiando frases firmes. É claro que a forma como falamos importa, mas se a energia interior continua desalinhada, a incoerência é sentida imediatamente. É como um rádio mal sintonizado, não importa se o volume está alto, o chiado continua. A mensagem não chega clara, porque a frequência está distorcida. Assim também acontece com a presença. Quando você tenta parecer confiante sem se sentir confiante, o outro percebe. Pode não saber nomear, mas sente. É preciso compreender que a primeira transformação não acontece fora, acontece dentro. Quando você se conecta à sua dignidade, quando começa a acreditar em sua própria importância, a postura muda naturalmente. Os ombros se erguem, a respiração se aprofunda, o olhar encontra o horizonte em vez de se esconder no chão. Essa mudança não é teatral, não é ensaiada, mas autêntica. E é essa autenticidade que começa a gerar respeito. O fator silencioso que sabota sua energia é a incongruência entre o que você deseja e o que transmite. Se quer ser respeitada, mas vibra em segurança, os sinais se contradizem. Mas quando palavra e presença se alinham, quando o corpo confirma aquilo que a alma já reconheceu, a energia muda. E essa mudança não precisa ser anunciada, ela é sentida. O respeito começa, então, a acontecer sem esforço. Porque sua energia já não diz mais: eu me diminuo. Ela passa a dizer: eu estou aqui, inteira, presente, digna. E essa mensagem silenciosa tem muito mais força do que qualquer discurso ensaiado. Há uma força invisível nas palavras que escolhemos, não pelo tamanho delas, mas pela clareza com que são ditas. Muitas vezes, por medo de não sermos compreendidas ou por insegurança em afirmar o que sentimos, falamos demais. Explicamos em excesso, justificamos o tempo todo, giramos em torno da mesma ideia tentando convencer o outro. Esse excesso não gera respeito. Pelo contrário, enfraquece a mensagem. Porque quando alguém precisa repetir inúmeras vezes o que pensa, transmite a impressão de que nem ela mesma acredita no que está dizendo. Victor Frankl lembrava que, mesmo em situações extremas, havia uma liberdade que nunca poderia ser tirada de nós: a forma como escolhemos responder à vida. E essa resposta muitas vezes se manifesta nas palavras. Usar a voz com firmeza é um ato de liberdade interior. É afirmar: eu tenho o direito de existir, de me expressar, de colocar limites. Essa firmeza não é agressividade. É presença. É a convicção de que a sua dignidade não precisa ser implorada, apenas reconhecida. O erro invisível é achar que falar mais significa falar melhor. Muitas pessoas tentam compensar a insegurança aumentando o volume, a quantidade de palavras, a rapidez do discurso. Mas o respeito não nasce da quantidade. Ele nasce da precisão. Uma frase clara,
curta, sem justificativas desnecessárias, tem muito mais força do que longos discursos que buscam aprovação. É como se a alma dissesse: eu não preciso me explicar tanto, porque sei quem sou e o que mereço. A metáfora é simples e poderosa. Pense em uma flecha. Não são necessárias muitas flechas para atingir o alvo. Basta uma, certeira, lançada com firmeza. Assim também deve ser a palavra firme. Não precisa de adornos, mas de direção. Ela não busca ferir, mas se posicionar. Quando você aprende a usar a palavra como flecha, algo muda na forma como os outros a escutam. O que antes era ruído passa a ser clareza. O que antes era hesitação passa a ser certeza. E, aos poucos, a sua presença começa a ser notada de outro modo. Não porque você falou mais alto, mas porque falou com verdade. Esse é o poder oculto da palavra firme. Ela revela a liberdade interior que ninguém pode roubar. Cada vez que você escolhe dizer menos, mas dizer com precisão, o respeito começa a se enraizar. Porque a clareza não deixa espaço para dúvida, e o silêncio entre uma palavra e outra se torna ainda mais eloquente. É diante do espelho que as verdades mais silenciosas aparecem. Ali, sem plateia, sem aprovação externa, sem precisar sustentar máscaras, você se vê como realmente é. E muitas vezes, é nesse instante íntimo que surge a pergunta: eu me trato com o mesmo respeito que exijo dos outros? A resposta pode ser desconfortável. Porque antes de cobrar consideração do mundo, é preciso perceber como você mesma tem cuidado da própria dignidade. Erich Fromm dizia que amor e respeito são inseparáveis. Quem se ama de forma madura não aceita permanecer em vínculos que o diminuem, e quem se respeita não permite que sua dignidade seja constantemente ignorada. No entanto, quando não cultivamos esse respeito em nós, acabamos exigindo dos outros aquilo que não praticamos. Aceitamos promessas quebradas sem questionar, deixamos de lado necessidades físicas e emocionais por medo de parecer incomodas, rimos de ofensas para não criar atrito. Esses pequenos gestos, aparentemente inofensivos, são sinais de desrespeito a si mesma. O corpo percebe cada vez que você se abandona. Cada vez que abre mão de descansar quando está exausta, cada vez que engole lágrimas para evitar conflito, cada vez que silencia diante de algo que fere. A alma registra esses momentos como cicatrizes invisíveis. E pouco a pouco, o mundo externo passa a refletir exatamente o que você demonstra aceitar. Se você mesmo abandona seu jardim interior, não pode esperar que os outros cuidem dele por você. A metáfora do jardim é poderosa. Imagine flores raras, delicadas, que precisam de água, luz e cuidado. Se o jardim é deixado ao acaso, as ervas daninhas crescem, os galhos se quebram, as flores murcham. Não porque perderam sua beleza ou seu valor, mas porque faltou atenção. Assim também acontece com a vida interior. Se você não a cultiva, se não estabelece limites claros, se não protege o que é essencial, o mundo interpreta esse abandono como permissão para agir da mesma forma. O respeito começa, portanto, no espelho. No instante em que você decide olhar para si sem desviar, sem negar, e reconhecer que sua dignidade merece prioridade. É nessa escolha íntima, silenciosa e firme que a transformação começa. Porque o mundo aprende a tratá-la observando o modo como você mesma se trata. Quando você se respeita, o corpo transmite presença. E essa presença, mais do que qualquer palavra, exige respeito. O respeito verdadeiro não nasce do medo que o outro sente, nem da imposição de autoridade. Ele brota da coerência. Daquele alinhamento silencioso entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando presença e essência caminham juntas, não há espaço para dúvida. A sua palavra carrega peso porque é sustentada pela sua vida. A neurociência mostra que o cérebro humano detecta incongruências em milissegundos. Quando alguém diz uma coisa, mas transmite outra no olhar, na postura ou no tom, essa discrepância é percebida instantaneamente. Não precisa de explicação. Basta um instante para que a confiança se dissolva. E é exatamente por isso que tantas pessoas, ao tentarem conquistar respeito apenas com a aparência ou com discursos ensaiados, falham. O corpo denuncia o que a alma ainda não assumiu. Há uma revelação importante: agradar não gera respeito. Você pode moldar suas palavras para não desagradar, pode se curvar para ser aceita, pode abrir mão de si mesma em busca de aprovação. Mas nada disso sustenta credibilidade. Porque credibilidade nasce da autenticidade.
Quando suas escolhas refletem o que sente de verdade, quando sua presença não desmente sua palavra, você se torna firme sem precisar forçar nada. A metáfora da ponte ajuda a compreender. Uma ponte é sólida quando cada pilar suporta exatamente aquilo que corresponde à sua função. Não mais, não menos. Se um pilar é frágil, toda a estrutura desmorona. Assim também é com a vida interior. Quando palavra, sentimento e ação estão em harmonia, você se torna como uma ponte firme, confiável. As pessoas sentem isso, ainda que não consigam explicar. O segredo invisível do respeito é essa coerência. Não se trata de perfeição, mas de verdade. De assumir quem você é e sustentar, com gestos, escolhas e palavras, aquilo que acredita. Essa firmeza silenciosa dispensa justificativas longas. Ela é percebida e reconhecida naturalmente. E quanto mais você vive essa coerência, mais sua presença se torna magnética, porque transmite algo raro: integridade. É essa integridade que faz com que as pessoas parem de ignorar sua voz. Porque não é apenas o que você diz que importa, mas a força invisível que sustenta cada palavra. Quando essência e presença se encontram, o respeito deixa de ser um pedido e passa a ser consequência inevitável. Ser ignorada é uma dor que deixa marcas profundas. É a sensação de falar e não ser escutada, de estar presente e ainda assim ser invisível. Muitas mulheres passam anos tentando conquistar atenção e respeito, acreditando que precisam se moldar às expectativas externas para finalmente serem reconhecidas. Mas como lembra James Hollis, viver segundo as expectativas dos outros é viver uma vida pequena, uma vida que não corresponde à alma. E uma vida que não corresponde à alma será sempre invisível, porque não transmite verdade. A virada acontece quando você decide voltar-se para si mesma. Quando, em vez de correr atrás da validação externa, começa a investir naquilo que a nutre, que lhe dá sentido, que desperta alegria silenciosa. Mulheres que um dia foram ignoradas descobriram, ao assumir hobbies, projetos pessoais ou estudos que sempre sonharam, uma transformação radical. Não porque buscaram impressionar alguém, mas porque, ao se ocuparem de algo que refletia sua essência, passaram a irradiar uma energia diferente. De repente, começaram a ser vistas com novos olhos. O segredo está nesse movimento. Deixar de esperar ser validada para começar a se validar. Criar um espaço, ainda que pequeno, em que a sua vida não dependa do olhar de fora. Pode ser uma hora na semana dedicada a algo que ama, pode ser um momento de silêncio criativo, pode ser um projeto pessoal que nunca ousou iniciar. Não importa o tamanho, importa a coerência. Quando você se permite viver por si mesma, sua presença começa a ganhar uma força magnética. A metáfora do farol expressa bem esse processo. O farol não implora para ser visto. Ele não corre atrás dos navios, não súplica atenção. Ele apenas permanece em seu lugar, firme, aceso, irradiando sua luz. E justamente por ser fiel à sua função, torna-se indispensável. Assim também acontece com você. Quando deixa de implorar por respeito e começa a viver em alinhamento com sua verdade, não precisa mais mendigar atenção. O respeito surge naturalmente, porque a sua presença se torna referência. Transformar a ignorância em presença magnética não significa buscar estratégias para impressionar, mas assumir quem você realmente é. É esse reencontro com a alma que desperta uma força silenciosa capaz de alterar a forma como o mundo a vê. A pessoa que antes era ignorada passa a ser notada, não porque gritou mais alto, mas porque começou a viver a partir de um lugar autêntico. E a autenticidade, por si só, é magnética. Ao longo deste caminho, vimos que o respeito não é algo que se arranca à força, nem algo que se implora dos outros. Ele é consequência. Consequência da forma como você se enxerga, da coerência que estabelece entre o que sente e o que transmite, da firmeza silenciosa com que decide viver a própria dignidade. Victor Frankl dizia que ninguém pode nos tirar a última das liberdades humanas. Há de escolher como responder às circunstâncias da vida. E é exatamente nessa escolha que o respeito começa. Não é o olhar do outro que determina o seu valor, mas a atitude que você assume diante da própria existência. Quando você decide responder à vida a partir da dignidade, mesmo em meio ao silêncio ou à dor, já está plantando as sementes do respeito. Erich Fromm acrescentava que amor e respeito caminham juntos. Não existe amor verdadeiro sem respeito, nem respeito profundo sem amor. Quando você aprende a se respeitar, a não abrir mão de si mesma, a não rir de ofensas, a não se calar diante do que fere,
você também aprende a amar de forma mais madura. Porque passa a reconhecer que o amor não pode existir onde a dignidade é negada. Respeito não é algo que se pede em palavras. Respeito se conquista quando sua alma, sua palavra e sua presença andam na mesma direção. É essa coerência que o mundo reconhece. Quando você se posiciona com autenticidade, quando suas ações confirmam quem você é, as pessoas naturalmente aprendem a se inclinar diante de sua firmeza silenciosa. A imagem simbólica que encerra essa reflexão é a da árvore centenária. Ela não precisa se mover, não precisa provar, não precisa forçar nada. Sua grandeza está no enraizamento, na firmeza, na coerência silenciosa de simplesmente existir como é. Quem passa por ela não tem dúvidas. Diante de tanta solidez, só resta o respeito. Assim também é com você. Quando permanece fiel à sua essência, não precisa implorar reconhecimento. Sua vida, em si mesma, se torna prova do valor que carrega. O respeito verdadeiro não é conquista externa, mas reflexo interno. E a boa notícia é que, mesmo depois de anos de silêncio, submissão ou invisibilidade, esse processo pode ser refeito. Porque basta uma decisão íntima, um reencontro consigo mesma, para que a dignidade volte a florescer. O respeito é consequência inevitável de uma vida vivida com sentido. Agora que percorremos juntas este caminho, quero lhe fazer um convite íntimo. Pense, com calma, em qual situação da sua vida você mais sente falta de respeito. É dentro de casa, nos relacionamentos, ou no trabalho? Talvez seja em conversas cotidianas, talvez em momentos maiores, mas sempre existe um espaço onde a dor de não ser ouvida ou considerada se torna mais forte. Compartilhe esse ponto nos comentários. Sua voz pode ser um eco que ajuda outras mulheres a reconhecerem que não estão sozinhas. Ao dividir sua experiência, você oferece mais do que um relato pessoal. Oferece coragem. Porque quando alguém lê sua história, descobre que a própria dor tem nome, que pode ser atravessada, que outras mulheres também se levantaram depois de terem sido ignoradas. O respeito se fortalece quando é vivido coletivamente, quando não ficamos isoladas na sensação de invisibilidade, mas encontramos ressonância na partilha. Se este vídeo trouxe clareza, se em algum momento você se reconheceu nestas palavras, compartilhe-o com alguém que precisa se lembrar de sua dignidade. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma vizinha ou alguém que você sabe que carrega esse silêncio por dentro. O gesto de compartilhar pode ser a abertura de um novo caminho para ela. E, se deseja continuar essa caminhada de descoberta semana após semana, inscreva-se no canal. Este espaço foi criado para acolher mulheres que carregam dores invisíveis e que buscam reconectar-se com sua força, com seu sentido e com sua dignidade. Cada novo encontro será mais um passo nessa jornada de reencontro consigo mesma. Lembre-se, sua presença é valiosa, sua voz tem importância e sua dignidade não pode ser ignorada. Ao escrever, ao partilhar, ao permanecer firme em sua essência, você já está transformando não só a sua vida, mas também a vida de quem encontra luz na sua experiência. O respeito começa dentro, mas se expande quando é vivido em comunidade.